Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Dexco para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Dexco, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Henrique Haddad, vice-presidente de Administração, Finanças e Relações com os Investidores. Por favor, senhor Henrique, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos, bem-vindos e obrigado por acompanharem mais uma divulgação trimestral de resultados da Dexco. Estou aqui com membros da nossa diretoria e nossa equipe de RI para mais esse evento. No slide 3, iniciamos a nossa apresentação. Começamos o ano de 2022 em meio a muitos desafios, como o aumento da contaminação da Covid-19, o contínuo cenário de alta inflação e o conflito entre Rússia e Ucrânia. Porém, com um sentimento positivo de que conseguimos compensá-los mesmo que parcialmente. Novamente, apresentar recorde de resultados para o primeiro trimestre, com um EBITDA ajustado e recorrente de 504 milhões de reais. Esse desempenho só foi possível pelo longo trabalho que fizemos nos últimos anos, em especial o foco de nossos produtos para mercados mais resilientes e explorar melhor o potencial das nossas marcas, o que se refletiu na evolução dos resultados das divisões Deca e Revestimentos. Outro ponto relevante é que, mesmo com a maior sazonalidade, o que não notamos no ano passado, a divisão Madeira sustentou os níveis de resultados com ganhos de market share, demonstrando mais uma vez o novo patamar de nossas operações. Aqui, a evolução de preços e mix de produto, assim como o aumento de exportações, foram alavancas importantes no processo. Como podem notar, na retração de margens que tivemos no trimestre, o custo de nossos principais insumos segue sendo um desafio, em especial quando falamos de importantes elementos dentro do resultado da divisão Madeira, como a ureia e frete internacional. Além disso, notamos uma alta relevante no aumento de preços de madeira em pé, o que, para a Dexco, acaba tendo impacto reduzido devido à verticalização das nossas operações de painéis de madeira, porém, relevante para o setor, podendo levar a mais aumentos de preço nos próximos trimestres. Queria aproveitar para destacar o início das operações da unidade de celulose solúvel da LD Celulose, dentro do cronograma inicial que estimamos. Estamos muito felizes e animados com essa nova operação e os efeitos positivos que vai gerar nos resultados da Dexco. Agora, passando para o slide 4, olhando para a geração de caixa da Dexco, tivemos um aumento significativo nos investimentos em nossa base florestal. Isso deu-se devido à rápida evolução das operações da divisão Madeira nos últimos 2 anos, que levaram a maior colheita no período. Este maior gasto, somado à recomposição do capital de giro no trimestre, com leve aumento dos níveis de estoque e pontual redução do prazo dos fornecedores, levou a um consumo de 54 milhões de reais no fluxo de caixa sustento. Vale destacar que o índice de capital de giro em relação à receita no trimestre continua em um patamar
abaixo de 14%, em linha com a nossa estratégia de gestão de caixa. Em relação aos projetos de expansão, o maior destaque foi a aquisição da Castelatto, na qual investimos cerca de 100 milhões de reais no trimestre. Estamos muito animados com a consolidação da Castelatto em nossa divisão de revestimentos e dos potenciais de ganho de imagem e marca, além da ampliação do nosso portfólio. Ainda, investimos no trimestre um total de 44 milhões de reais em função dos projetos de crescimento e produtividade anunciados no ano passado. Gostaria de destacar também que, conforme o programa de investimentos planejado, fizemos no trimestre o aporte de 94 milhões de reais na LD Celulose. Olhando agora para os impactos que esse resultado teve em nosso endividamento, passemos para o slide 5. Mesmo com o maior consumo de caixa decorrente dos investimentos realizados no trimestre e a finalização do programa de recompra de ações anunciado, onde adquirimos 20 milhões de ações no mercado, não tivemos impacto significativo em nosso endividamento, que encerrou o período em 1,5 vezes dívida líquida EBITDA. Já em relação à nossa dívida, efetivamos a primeira emissão de notas comerciais no valor total de 300 milhões de reais, com prazo de 6 anos, o que contribuiu para o aumento do prazo médio de pagamento no período. Vale destacar aqui também, além de termos reafirmado o nosso rating nacional de longo prazo, AAA Brasil, com perspectiva estável, a Fitch atribuiu o rating corporativo da companhia na escala global em BB+, patamar superior ao risco soberano do Brasil. Segundo a Fitch, esses resultados refletem a forte posição da companhia nas indústrias em que atua e sua disciplina financeira, suportada por um longo histórico de operações com reduzida alavancagem e forte posição de liquidez. Estamos muito felizes com esse resultado. Agora, falando um pouco sobre as nossas divisões, passemos para o slide 7. O mercado de painéis de madeira iniciou o ano com queda nos volumes vendidos de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2021, devido a paralisações para férias coletivas da indústria e maior intensidade da sazonalidade no período, não notada no ano passado, diante das restrições da pandemia. No mercado interno, as vendas apresentaram retração de 18%, enquanto nas exportações o volume cresceu mais de 23% na mesma comparação, conforme dados do IBÁ. Agora, olhando para a Dexco, no slide 8, a divisão madeira, por sua vez, apresentou retração de vendas inferior ao mercado interno, com ganhos importantes de market share no período. O aumento de 26% das exportações em relação ao primeiro trimestre de 2021, resultado da estratégia de diversificação de mercados, compensou parte dos efeitos da sazonalidade no Brasil e deu suporte à manutenção dos altos índices de utilização de capacidade, mesmo em meio a paradas de manutenção programadas. Além disso, a alta produtividade e novo patamar de preços, com um aumento de 35% em relação ao primeiro trimestre de 2021, fizeram com que a divisão encerrasse o trimestre com EBITDA ajustado e recorrente de 359 milhões de reais, porém com retração de margens decorrente da pressão de custo de alguns componentes, em especial ureia e preço do frete internacional, como já mencionamos. Passando agora para a divisão Deca, vamos para o slide 10. Segundo dados da Abramat, o faturamento bruto e deflacionado da indústria de materiais de construção apresentou retração de 9,9% em relação ao primeiro trimestre de 2021, apesar de manter a expectativa de crescimento para o ano de 2022. Quando olhamos para a Deca, agora no slide 11, com queda inferior ao demonstrado pela indústria, a Deca destacou-se no trimestre com a bem-sucedida implementação de sua estratégia de revenue growth, que levou a receita unitária a alta de 43% em relação ao primeiro trimestre de 2021, com melhora do preço e mix. Fatores esses que mais que compensaram aos altas de custos e levaram o EBITDA da divisão a 72 milhões de reais, 11% acima do primeiro trimestre do ano passado, com margem de 15%. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, vale destacar que notamos este ano uma
queda na venda de chuveiros elétricos mais forte do que a sazonalidade típica do período. Falando agora sobre o mercado de revestimentos cerâmicos, passemos para o slide 13. O mercado de revestimentos cerâmicos finalizou o primeiro trimestre de 22, com queda de 11% no volume vendido em relação ao primeiro trimestre do ano passado, enquanto a utilização de capacidade instalada do setor foi de 85%, conforme dados da Anfacer. Enquanto a divisão de revestimentos cerâmicos da Dexco, agora no slide 14, operou novamente acima do mercado, com 99% de utilização de capacidade no trimestre, apesar dos volumes de venda terem se mantido no mesmo patamar do ano passado nesse período. O grande destaque da divisão foi o aumento de venda de produtos de grandes formatos, que possibilitou a relevante melhora do mix, elevando a receita unitária em 37% versus o ano passado. Esses aumentos foram suficientes para compensar a pressão de custos, principalmente do gás natural, e com isso encerramos o trimestre com EBITDA de R$ 72 milhões, 31% acima do mesmo período do ano passado. No mês de março, a divisão de revestimentos passa a consolidar os resultados da Castelatto, com impacto pouco significativo no trimestre. Agora passamos para o projeto de celulose solúvel, no slide 16. Com muita alegria, iniciamos as operações da LD Celulose e do processo de ramp-up dentro do orçamento e confirmando o cronograma, apesar das adversidades enfrentadas nesses últimos 3 anos de projeto. Expectativa de que até o final do ano a fábrica já esteja operando próxima à capacidade total. Passemos agora para o slide 17. Falando sobre nossas novidades na frente de ESG, divulgamos no primeiro trimestre de 22 nossos compromissos de sustentabilidade que confirmam o framework estratégico dos quais vale destacar: facilitar a jornada de construção e reforma, com investimentos de R$ 140 milhões até 2025, na transformação da experiência da construção e reforma, assegurar o crescimento sustentável, mantendo o balanço positivo de carbono, promover saúde e bem-estar dos ambientes, ampliação da receita com produtos que proporcionam saúde, bem-estar e ecoeficiência, além do tema diversidade, ampliar de 25% para 35% a presença de mulheres em cargos de liderança na empresa até 2025. Para obter mais detalhes sobre nossos compromissos, além do relato integrado, vocês podem acessar o nosso book de sustentabilidade clicando nessa apresentação ou em nosso site de RI. Agora, para finalizar essa apresentação, vamos para o último slide, 18, um breve resumo do que falamos hoje. Começamos o ano de 22 com pressões no cenário externo, em função das especulações sobre o cenário eleitoral, nova variante da Covid, inflação e conflitos da Rússia e Ucrânia. Pressões além daquelas que a gente já vinha administrando, que já estavam presentes em 2021, com aumento de taxa de juros em andamento, a própria inflação, que deu um repique nesse início de ano. Mesmo em meio a esses impactos, com a evolução dos projetos de lançamentos imobiliários ocorridos nos últimos 2 anos, mantemos uma visão positiva para o ano, porém, sempre nos mantendo muito atentos aos novos acontecimentos, em especial os desdobramentos do conflito entre Rússia e Ucrânia e as recentes notícias sobre restrições na China em função da pandemia. Olhando para 2022, agora em cada divisão, começando por madeira, seguimos monitorando de perto a alta de custos, porém confiantes dos projetos que estamos implementando na área de produtividade e prontos para futuros aumentos de preços se necessário. Destaque também para o aumento das exportações que devem se manter pelo resto do ano. Em Deca, seguimos positivos com a estratégia de pricing e mix, que deverá compensar possíveis pressões inflacionárias, dando suporte ao contínuo processo de evolução da margem da divisão. Já em revestimentos, iniciamos a consolidação da Castelatto com perspectivas bastante positivas para a divisão. Além disso, a melhora do mix e aumento de preços devem sustentar os patamares de margens, mesmo em meio a novos aumentos do preço do gás natural, que deve ocorrer nos próximos meses. Por fim, estamos animados com o início do processo de ramp-up da nova unidade de celulose solúvel
em sociedade com a Lense. Esperamos, em breve, trazer boas notícias sobre as operações. Com isso, abrimos agora para perguntas. Muito obrigado pela atenção. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, e para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Senhores, vamos aproveitar e fazer uma pergunta que venha do chat, do senhor Carlos Herrera. As quedas de volume estão relacionadas ao repasse de preços? Os clientes estão migrando para marcas de entrada? Segunda pergunta. Como vocês estão vendo os volumes do segundo trimestre de 22? E para o resto do ano? 3. Com o aumento da dívida líquida, a geração de caixa desse ano deverá ser direcionada principalmente para a reeducação de endividamento? Ou pretende usar esse ano mais difícil para tentar estratégias inorgânicas? Pode seguir para a resposta. Carlos, eu espero que você esteja me ouvindo, que a gente está com alguns problemas aqui, mas supondo que você esteja ouvindo, respondendo a sua pergunta. Essas quedas de volume estão muito mais afeitas à sazonalidade, é claro, um certo refluxo do mercado, do que a preços, porque os últimos aumentos de preço em todas as divisões que nós fizemos foram aumentos ainda no ano passado, novembro, algum resquício de dezembro, tá? E que nos ajudaram, inclusive, a ter bons resultados em que pesem algumas quedas de volume em relação, por exemplo, ao último trimestre do ano, mas está muito mais relacionado às sazonalidades que existem, por exemplo, em madeira, no primeiro TRI, em hidra, de um modo geral mesmo, em Deca, existe essa sazonalidade. Então, nós estamos com os preços parados durante todo o primeiro TRI, e então não associamos isso, não sentimos essa migração, digamos assim, para marcas de entrada ou algo assim, não que seja algo perceptível até o momento, tá? Quanto aos volumes do segundo TRI, a gente está trabalhando nesse ritmo, em manutenção do ritmo de volumes que viemos até agora. Claro que a gente o segundo TRI já tem um pouco menos de sazonalidade do que o primeiro. A gente vai enfrentar ao longo do ano ainda um pouco indefinido alguns cenários, principalmente o efeito que vai ter eleição, o efeito que vai ter guerra, ninguém é capaz de saber. De eleição um pouco mais perceptível, a gente já viu uma certa injeção de capital na economia, que é comum nesses anos, pode vir até nos beneficiar, principalmente no segundo semestre, mas os efeitos da guerra pode ainda provocar alta inflação, pode ainda provocar, eventualmente, até alguma retração de consumo. Mas a gente continua positivo com relação ao ano, trabalhando em patamares próximos do que operamos realmente o ano anterior, tá? E a última, se eu entendi, a terceira pergunta sobre endividamento, investimentos, enfim, destinação desse processo. Nós não temos nenhum foco nesse momento, nenhum processo relevante de operação de M&A. O endividamento ele está baixo, ele está, se a gente considerar que a gente aplicou até a nossa dívida líquida sobre EBITDA está abaixo do que nós havíamos previsto, do que era o nosso budget. Então, está bem conduzida nesse sentido. Não estamos prevendo nada além da execução do plano que já anunciamos o ano passado, de investimentos. Acabamos de adquirir a Castelatto, então é um ano de realmente pilotar esses investimentos que estão em andamento, que já foram efetuados. Ok? Conseguiram reconectar com o Rafael, que tinha feito a primeira pergunta? Não, ele não voltou a se conectar. Okay.
Temos agora, através do chat, o senhor Rafael, ele pergunta como estão vendo a pressão de custo no segundo quarter. Possível ver uma manutenção desse nível de margens para o segundo quarter? Vocês comentaram que a divisão de madeira ganhou um pouco de market share no mercado doméstico nesse trimestre. Poderiam nos dar mais detalhes desse ambiente competitivo e também sobre a dinâmica de preço? Bom, Rafael, certamente a gente tem pressão de custos no segundo tri, porque a gente ainda tem uma inflação elevada, principalmente naquilo que se afeta a gente. Por exemplo, nós temos aí previsões no segundo tri de novos aumentos de gás, nós temos isso daí está muito afetado ao mercado internacional e, claro, vai sofrer com guerra, com tudo isso daí. Então, nós temos, sim, pressões de custo, mas a gente está trabalhando muito forte para que a gente possa, sim, trabalhar, pelo menos mantendo as margens que a gente está operando. Tá? Eu acho que isso é perfeitamente possível. E, claro, que a gente pode ter, inclusive, nesse período, alguns aumentos, alguma coisa a depender desse volume, vamos dizer assim, que vem nessa pressão de custo. É importante lembrar que durante o primeiro tri, em que pesa os ajustes de custo que nós tivemos, esses ajustes ainda ficaram ligeiramente abaixo do que era a nossa previsão interna. Né? Então, nós tínhamos a previsão de coisas, nós tínhamos preços cheios em novembro, dezembro, e a gente conseguiu atravessar isso e mesmo compensar quedas de volume quando a gente olha na linha do EBITDA. Então, no segundo quarto, essas pressões de custo, a depender de quanto elas continuem, por exemplo, quanto vem um segundo aumento de gás já previsto e praticamente anunciado, a que volumes que ele vem, então talvez nos leve a recomposições de preço ou alguma coisa assim, parecem inevitáveis num cenário mais com isso. Mas a gente espera trabalhar com margens, que o cenário de margem não seja alterado de forma significativa, talvez até com algumas oportunidades de ganho por maior volume, por uma operação industrial até melhor no segundo tri. Tá? Com relação a market share, você deve estar falando mais do tema de madeira, né? Suponho, Rafael, que você esteja falando do tema de madeira, se não me corrija, que é meio natural, nós traçamos programas de fidelização e programas junto aos setores de varejo, de indústrias que foram bem sucedidos, então houve algum ganho de market share, mas eu diria que a dinâmica do mercado está bastante boa. Lembro que eu venho dizendo em alguns fóruns que este ano existe uma alavanca de exportação muito forte, que não foi comum nos anos anteriores, quando havia algum arrefecimento de mercado. Então, a gente espera que a gente já tem alguns sinais do mercado melhorando, principalmente na ponta de indústria, com sell-out melhor e tal, nesse início de segundo tri, né, a gente começa a ver algum movimento positivo. Então, eu diria que movimentações, eventualmente, de market share, esse negócio, eu me preocupo mais com o nosso volume de vendas e os nossos resultados, propriamente com o volume do market share, nesse caso, porque ele é quase uma consequência. Então, existe um volume de exportações extremamente forte. Nós estamos exportando mais ou menos o dobro do que a gente previu exportar. Okay? Então, isso tira uma pressão importante do mercado externo, os grandes concorrentes também estão fazendo a mesma coisa e com bastante êxito. Teríamos um êxito maior não fosse a crise sem precedentes que a gente tem de fretes e de logística internacional, que vocês estão muito cientes disso. Não tivéssemos isso, os resultados seriam muito melhores, inclusive, nesse aspecto.
tá? Mas existe a demanda, existe preço lá fora. O que nós enfrentamos é uma situação de custo de logística, eu espero temporária, mas eu não sei dizer exatamente quanto é temporária, é bem provável que talvez em função da guerra, de Covid na China, essas coisas, a gente atravessa o ano nessa situação, mas isso faz com que, digamos assim, muita produção está sendo dirigida para o mercado externo, que é bastante positivo no equilíbrio do mercado interno. Então, eu não vejo assim grandes desequilíbrios, ganhamos market share sem dúvida, mas esse ganho é muito relativo ao balanço entre o que tira daqui e põe lá fora. Tá? Obrigado, senhor Henrique. Agora vamos seguir com as perguntas por telefone. A próxima pergunta vem do senhor Márcio Farid, da Goldman Sachs. Por favor, senhor Márcio, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação à Deca em cerâmica. A gente viu uma performance operacional bem forte, apesar de volumes mais baixos, né? Eu queria entender do Iso ou do Antônio quanto do que vocês gostariam de fazer nessas duas divisões em termos de capturar a margem já foi feito, quão longe a gente está de ver as operações onde vocês gostariam que elas estivessem, né, do ponto de vista de margem e rentabilidade. Segunda pergunta com relação à LD, obviamente não quero me antecipar muito aqui, né, a gente acabou de ver o início das operações, mas se a gente pensar numa próxima fase desse projeto, e assumindo que tanto vocês quanto a parceira Lenzing estejam dispostos a fazer investimentos de crescimento, existe essa opcionalidade do ponto de vista de disponibilidade de madeira na região, disponibilidade de logística, de água e etc. Obviamente, imagino que seria para um segundo momento um pouco mais para frente, mas só para entender onde a gente está. E aí, só um follow-up do seu comentário, Antônio, sobre o mercado de exportação. Você comentou que, obviamente, preço e demanda lá fora existe, mas o problema é a crise de frete que dificulta um pouco os volumes, né? Quer dizer que vocês não estão exportando nada ou ficou mais difícil aumentar a exportação nesse momento com toda essa confusão de frete e logística que a gente está vendo? Obrigado. Iso, você pode responder a primeira parte sobre Deca e cerâmica aí e depois me passa, eu vou falar sobre LD. E o resto é mais simples. Ok. Oi, Márcio, bom dia. Obrigado pela pergunta. Se eu entendi bem o teu questionamento em relação à jornada de evolução de margens, tanto do negócio de Deca como de revestimento cerâmico, e o quão longe a gente está aí dessa jornada segundo os nossos planos, né? Eu diria para você que, quando a gente separa os negócios e olha revestimento cerâmico como um negócio à parte, que é a forma como nós reportamos, apesar de a gente ter oportunidade de captura, principalmente de eficiências operacionais, você viu que a gente está operando com uma capacidade ainda bastante elevada, né? Então, boa parte do que a gente tem daqui para frente são ganhos de operacionais de eficiência e potencialmente ganhos de margem em relação ao que estamos apresentando no primeiro trimestre. Mas é uma jornada menor, tá? Revestimento cerâmico já opera numa situação econômico-financeira bastante saudável. Deca jornada, se você parar e olhar o nosso histórico, a gente tem já 3 anos consecutivos de ganho de margem. Ele é uma jornada um pouco mais lenta, é um negócio um pouco mais complexo, onde tem 2 plataformas, como eu vivo dizendo para vocês, muito relevantes, que é a execução comercial através do nosso Revenue Growth Management e também das nossas experiências, das nossas eficiências operacionais, que podem ser traduzidas como produtividade. Esses 2 pilares, eles têm uma certa fundamentabilidade para a nossa jornada de margem. Então, traduzindo para você, eu acho que a gente tem uma jornada um pouco menor de investimento cerâmico, a gente já está chegando num patamar do que a gente julga ser de bastante saudabilidade, e eu acho que Deca ainda tem aí um caminho mediano para avançar no que diz respeito às nossas margens, tá? Ótimo, obrigado. Márcio, sobre a LD, é muito cedo ainda, né? Na realidade, a LD acabou de partir e você sabe que um processo de partida de uma planta de celulose é bastante complexo, você vai eliminando etapas por etapas, percorrendo, tudo está caminhando
dentro do previsto, e ela tem um ramp-up, ela está até relativamente longo, aí, até que ela atinja a sua capacidade máxima. Depois disso, mais à frente ainda, ao longo dos anos, 4, 5 anos, é normal alguns processos de pequenos desengagalamentos, de ajustes, que até te permitem, eventualmente, ganhar um pouquinho em relação à capacidade produtiva. Quanto a novas expansões, não, nós estamos muito focados em fazer rodar muito bem e com custos muito bem conduzidos, com eficiência operacional, digamos assim, no melhor patamar mundial, é esta planta. Nós não temos projetos em discussão para expansão, mesmo porque estão partidos, são processos de longo prazo, né? Se caso a gente tivesse projetos de expansão, teríamos que definir região, formar base florestal. Não existe uma iniciativa nesse sentido. A gente trabalha, pelo menos no horizonte aí dos próximos 5 anos ou coisa assim, com esta operação da forma que ela está, buscando atingir o melhor dela, né? Eu também, com relação à exportação, não sei se a gente está exportando um volume mais do que o dobro, falando mais uma vez de madeira, do que a gente previa no nosso orçamento. A gente exportava da ordem de 25, 30 mil metros e a gente está exportando agora na ordem de 50, 60 mil. O que eu mencionei são as dificuldades, e aí o Raul pode, se quiser complementar alguma coisa, as dificuldades em relação à logística. Então, os embarques, assim, às vezes atrasam, passam de um mês para o outro, o navio atrasa, os contêineres estão muito caros. Então, eu estou falando mais, menos do... Existe uma dificuldade de tirar o volume daqui, vamos dizer, mas não que isso esteja diminuindo o volume de exportação, pelo contrário, ela está em recordes nunca antes estabelecidos. Mas existe também uma... Como se fala? E existe esse efeito na margem de exportação que os preços lá estão bons, a demanda está extraordinária, não poderíamos até exportar mais, tendo tempo, logística, coisa tal, que tem atrapalhado muito logística. Então, você pega, por exemplo, qual o preço de referência de um painel na Europa hoje? Esse preço subiu tremendamente, então, é uma tremenda oportunidade. Só que, por outro lado, você está gastando 4, 5 vezes o que você gastaria com logística. Então, é uma situação que uma coisa meio que compensa a outra. Mas o cenário, como eu falei, ele é muito positivo de demanda lá fora, mas nós temos essa situação que iniciou-se no início do ano passado, já essa dificuldade com contêineres, por outras razões, e ela persiste muito forte, realmente agravada agora pela Line no Porto de Xangai, por todos esses processos aí, a gente vai ter que lidar com esse problema. Mas não, a gente está, sim, exportando em patamares muito fortes. Nós gostaríamos de estar fazendo isso com margens mais substanciais e menos custo, digamos assim, perdido, custo da especulação dos operadores de frete internacional. Perfeito. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do senhor Caio Greiner, do BTG Pactual. Por favor, senhor Caio, pode prosseguir. Olá, obrigado. Peço desculpas se eu fizer alguma pergunta repetida, que já foi feita, que eu só consegui me conectar nos últimos segundos. As minhas duas perguntas, pessoal, a primeira é sobre demanda. Vocês mencionaram no demanda de Deca, especificamente, já tinha normalizado em março versus o mesmo período do ano passado, né? Eu queria saber se vocês podem como está essa leitura também para revestimentos de madeira, né? Eu queria entender se isso indica uma tendência positiva para o segundo. Como está a carteira de pedidos de vocês para o segundo trimestre? E se vocês acham que a gente já pode esperar para todas as unidades, assim como aconteceu, infelizmente, em Deca para março, números parecidos ano contra ano versus o segundo tri do ano passado em termos de volume, né? E também se vocês puderem atualizar a gente
com relação à expectativa para o ano, né? Se vocês continuam com aquela visão, com aquela cabeça, esperando operar próximo à plena aí ao longo dos próximos trimestres. Segunda pergunta para o Iso, se eu puder, eu queria retomar uma discussão que a gente teve, falou. A pergunta é bem parecida, na verdade, mas eu achei válido refazer, pegar uma atualização com você, dado que vocês continuam entregando novos, né? Principalmente em relação à estratégia de pricing e revenue management de vocês. Vocês mencionaram que deu uma boa sustentação para os resultados de DECA, né? Com um crescimento aí de 43% na receita. Vocês já vem discutindo há bastante tempo, para falar a verdade. Eu lembro que vocês apresentaram isso no mercado no começo de 2020. E aí essa nova alta, eu acho que é interessante, vocês falam que vocês atribuem isso bastante à estratégia comercial de vocês. E, na verdade, o que eu queria entender, Iso, é que essa estratégia, você acredita que já foi executada, né? Em outras palavras, quanto de margem em realização de preço, na tua visão, já foi capturado por conta dessa estratégia e faz entregas na sua visão? E também queria entender com você o que está por vir daqui para frente, né? Se a estratégia de revenue management já estiver de fato bem implementada, 100% capturada, se o foco muda basicamente para crescimento com mix melhor, para tentar continuar essa tendência de aumento de margem. Caso destacaria algum outro ponto. Então resumindo, queria ouvir as principais entregas da estratégia para trás, quanto ainda é possível capturar. Obrigado, pessoal. Luiz, eu acho que você pode começar com essa última parte e depois volta aí com o Raul, falar um pouco aí sobre... Você pode falar também sobre demanda de DECA e madeira, aí o Raul comenta um pouco sobre demanda. Tá bom. Pega essa segunda parte aí, price. Caio, ficou um pouco picado sua pergunta, mas acho que a minha compreensão dela foi em relação à nossa estratégia de Revenue Growth Management e o quanto a gente conversou isso em 2020, a verdade, eu até brinquei com você da sua memória na última conversa que nós tivemos, e o quanto a gente já capitalizou em função dela. Eu acho que Revenue Growth Management, na sua essência, ela é uma jornada de longo prazo, ela não termina, tá, Caio? Então, é assim, o que eu vou dizer para você é que ela veio em ondas. 2020 foi um pequeno começo, 2021 teve uma boa implementação desse começo, ou seja, teve a gente arraigou a cultura de price management na organização ao longo de 2020 ao 2021 e 2022, mais um passo importante, que é você ampliar o seu revenue growth management, suas análises mais competitivas, através de uma ampliação do escopo de portfólio da forma como você executa o price management. Então, a gente fez isso para a DECA. Então, a DECA está um passo à frente de revestimento cerâmico no que diz respeito ao Revenue Growth Management. Então, a gente tem ainda muitas oportunidades para serem capitalizadas em DECA e ainda um universo de oportunidades para serem capitalizadas em revestimento cerâmico. O que você comentou, essa política ou essa implementação de Revenue Growth Management, ela traz um benefício que é muito importante, porque ela minimiza impacto aos consumidores. Então, quando você olha, por exemplo, no trimestre, como você bem mencionou, um incremento de 40% da sua receita unitária líquida operacional, ela se dá basicamente em ballpark number, 50% disso é por price realization, mas 50% desse crescimento ele veio de mix. Então, essa é uma melhoria contínua que faz parte também da execução comercial e de como a gente, de uma certa forma, conduz a execução da nossa política comercial. Então, esse é um benefício que tem ainda a ser capturado por uma complementariedade do portfólio da DECA e um início a ser cumprido aí por parte de revestimento cerâmico. Então, sim, temos ainda oportunidade de melhoria nesse fronte para ambos os negócios, tá? Menos para a DECA, mais para revestimento cerâmico, que está começando um processo um pouco atrás, dada a unificação das unidades que teriam ocorrido aí ao longo do ano passado. Tá? Em relação à demanda, como você disse, a gente teve, sim, uma melhoria, um aquecimento do sell-out no mês de março, bastante significativo, se comparado à entrada do ano, janeiro e fevereiro. O mês de abril, na essência, ele é um mês ruim, principalmente deste ano, por causa dos feriados que nós tivemos. A percepção que nós temos, obviamente, através dos inputs que nós temos dos nossos clientes, é que é um cenário onde você tem 50% da nossa base de clientes
dizendo que vem seguindo a tendência de março, ou seja, uma tendência positiva, você tem 50% dos clientes dizendo que absolutamente não voltou aos patamares de março. Então, assim, é um cenário de incógnita. A nossa expectativa é que a aceleração da demanda ela aconteça, assim, ao longo desse semestre, que ela venha, de uma certa forma, recuperando ao longo do próximo trimestre, inclusive segundo semestre, com uma aceleração maior dentro do segundo semestre do que efetivamente agora, nesse segundo trimestre que a gente já entrou nele. Tá? Bom, Caio, falando um pouquinho aqui de madeira rapidamente, né, eu não queria me repetir muito, mas reforçando o que o Antônio falou, mercado de exportação absolutamente dinâmico. Eu estive na Europa esse mês e, de fato, uma necessidade importante de produto de painéis brasileiros na Europa e com muitos clientes, até de uma forma muito maior do que eu esperava. A gente está avançando muito em desenvolver, melhorar, incrementar nosso capability de logística. Isso toma um tempo, mas a gente já tem excelentes resultados aí de exportação em breakbulk e outros tipos de frete que viabilizam, né, negócios. E eu volto a dizer aí, essa falta de madeira é estrutural mundialmente por muito tempo. O tema de frete é conjuntural, mas mesmo que prolongado, a gente vai achar caminhos para ir para frente, inclusive com melhora de margem de preço para frente no ano nas exportações. Então, aqui é uma boa notícia. Acho que vai dar para exportar mais e com bom resultado, e a gente vai gostar desse mercado para frente. Acho que esse é um outro tema importante à medida que os fretes voltem a níveis mais saudáveis. No mercado brasileiro, também tivemos várias feiras do setor, vocês estiveram na Revestir, mas a gente teve feira no Rio Grande do Sul também, estive por lá. Muito mais dinâmico na indústria, um ambiente de negócio muito mais construtivo. A exemplo do que o Marcelo falou, acho que março, tanto para o varejo quanto para a indústria, foi um mês positivo de retomada de venda de sellout importante, voltando a patamares relativamente parecidos, até em alguns segmentos com o que a gente via no ano passado. O abril, em função desse excesso de feriados, foi prejudicado de fato. Não interrompeu a melhora, mas uma melhora mais lenta do que o que a gente vinha vendo. Então, de fato, a gente espera, assim, que haja demanda nos 3 canais em níveis razoáveis, né? Varejo, e aí, voltando no tema, né, de market share, a gente também se aliou muito com clientes que estão ganhando esse negócio, né, que estão indo melhor, então não tem aqui avançar muito em market share, tem sim no go-to-market bem executado, coleções muito bem recebidas e que estão fazendo sucesso. A gente tem recorde de venda nessa coleção nova, então eliminando o fato de que a coleção passada vendeu, a gente achava que era por falta de produto também, mas essa nova vendeu 2 vezes mais do que a anterior. Então essa construção, né, de revenue management, a exemplo do que a Deca está fazendo, construção de go-to-market, construção de capability logístico, vai fazer com que a gente continue navegando bem. Acho que esse é a nossa expectativa aqui. Excelente, pessoal. Muito obrigado. A próxima pergunta vem da senhora Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI. Por favor, senhora Isabela, pode prosseguir. Obrigada. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Sim, bom, escutamos. Acho que... Estão me escutando? Ótimo. Então, eu tenho algumas perguntas do meu lado. Acho que a primeira é só um follow-up em relação à demanda. Né? Claramente houve uma melhora agora em março, mas gostaria só de entender versus as expectativas de vocês. Eu sei que o cenário está muito volátil, né? Mas versus expectativas iniciais, essa evolução de demanda tem superado expectativas ou está, enfim, em linha com o que vocês estavam imaginando que possa acontecer mesmo no ano? A minha segunda pergunta é sobre CAPEX
para 2022, né? Como vocês veem a evolução nos próximos trimestres de um montante consolidado para o ano? E aí, se puder, também uma pergunta, não sei se vocês conseguem dar esse nível de disclosure, mas, se possível, comentar como está a margem ou o diferencial de margem para a exportação versus o mercado doméstico, dado tudo que vocês comentaram no call até agora. São essas duas perguntas. Obrigada. Eu não peguei a segunda parte. Isabela, bom dia, obrigado pela participação. Eu vou responder a primeira parte aqui, me subiu um pouco alguma parte da sua pergunta sobre CAPEX, mas vou responder qualquer coisa, você complementa, o Henrique responde a essa segunda parte do CAPEX. De fato, a evolução de demanda, como eu falei, assim, embora com alguma volatilidade, ela está dentro das expectativas que nós tínhamos, né? A gente tradicionalmente esperava um primeiro TRI que a gente reportou agora um pouco mais sazonal, um pouco abaixo. Todo mundo sabe que, infelizmente, o Brasil começa por de 15 de janeiro, e quando você tem um ano com tanta... infelizmente, nosso país está muito complicado, né? Não tem coisa de Supremo todo dia, quando é isso, daquilo, tal, muitas distrações no ambiente do negócio, vamos dizer, mas ela está em linha com aquilo que a gente imaginava em termos de sazonalidade, e a gente viu, como eu comentei, em madeira retomando um pouco a demanda na parte industrial agora em abril, que a gente está aí encerrando o mês de abril, né? E então eu diria que ela está dentro do cenário que a gente imagina. Não temos nenhuma surpresa para baixo ou para cima, razoavelmente alinhada com o que a gente previa. Então não há assim novidades nesse front, tá? Aí o Haddad, você pode falar sobre o CAPEX, porque me cortou Sim. uma última parte. Não, na verdade, a ideia do CAPEX, Isabela, a gente vamos inclusive divulgar em breve aí os números para o ano. Nós estamos falando entre 1,7 e 1,8 bilhões, incluindo todo o pacote de CAPEX, né? O destaque, como a gente vem comentando, tem sido na aceleração do reflorestamento, até porque os últimos 2 anos foram anos de bastante consumo. A gente fez o primeiro trimestre em linha com o que a gente vinha estimando, então, confirmando os nossos investimentos em crescimento, os investimentos em produtividade, enfim, a nossa cadência vai continuar bem disciplinada. É óbvio que existem fatores aí de compra de equipamento, a questão da logística internacional, que pode ter algum desvio aí entre trimestres, o que faz parte do jogo, mas não é o que a gente imagina que deve acontecer de forma significativa à medida que o mercado vai se estabilizando. Haddad, cortou um pouquinho, você comentou 1,7 para o ano, foi isso? 1,7 e 1,8 bilhões, isso. O pacote inteiro, inclusive os investimentos. Nós vamos fazer a divulgação no formulário de referência em breve com os detalhes. Tá ótimo, super obrigada. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Retornamos a palavra ao senhor Henrique Haddad para as considerações finais. Por favor, senhor Henrique. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos. A gente está bem satisfeito aí com a entrega do resultado. O destaque, como eu comentei na apresentação, é o início da operação da nossa nova linha de revestimento de celulose solúvel, que a gente estava com uma expectativa muito alta. E, sem dúvida nenhuma, também o que a gente acabou tendo de rating global por conta da FIT, eu acho que realmente um momento bastante importante para a Dexco, brindando todo o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos. Queria passar para o Antônio. Antônio, você tem mais algum comentário para a gente fechar? Não, só agradecer a participação de todos, reforçar a todos aqueles que acompanham o nosso desempenho, nossa operação,
que a gente continua muito sólido na crença de entregas de resultados consistentes ao longo dos anos. Nós setamos, de fato, a Dexco em outro patamar. Lembrar que a Dexco operava 2 anos atrás, em 2020, com um patamar de EBITDA na casa aí de 1.300, 1.400, quando nós somos, no ano passado, já para próximo de 2.200, ou seja, nós estamos realmente num outro patamar de operações e a gente crê muito na manutenção disso, nas expectativas dos projetos de melhorias que estão sendo implementados, principalmente a gente está crescendo capacidade em DECA, investindo muito forte em automação, o que vai nos dar mais qualidade, mais produtividade, enfim, um rendimento mais assertivo, menos sujeito a oscilações nas plantas. Estamos desengargalhando madeira, investindo bastante também em add value nesses processos de madeira. Vejam aí as 3 linhas de revestimento já adquiridas e uma já implantada, né? Então, são pontos muito importantes que, por vezes, passam um pouco despercebido, porque se olha muito capacidade global. A gente está, por exemplo, em madeira, não estamos aumentando de forma significativa, não sei desgargamento, a capacidade total, mas estamos aumentando significativamente a capacidade de revestimento, o que é muito importante na geração de valor. Também em revestimentos, segue no ritmo planejado as obras da planta de Botucatu, que deve ser a planta mais moderna do mundo nesse setor, deve trazer, além de aumento de capacidade significativo, ao redor de 30% na divisão, também traz uma capacidade importante nesses produtos high-end. Então, realmente enxergar esse filme, vamos dizer assim, da Dexco, ao longo do tempo é importante, né? Temos bastante coisas interessantes aí em metais, bastante coisas interessantes em louças, nesse processo de automação, de expansão. Então, eu acredito que a gente tem uma excelente capacidade, também com o Castelatto, que acabamos de adquirir. São notícias boas, eu acho que a gente tem capacidade de sustentar bons resultados sólidos aí, para os períodos à frente. Ok? Obrigado a todos pela participação e até uma próxima. A audioconferência da Dexco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.